Então já começou a gravar aqui já, para depois quem pegar no canal acompanhar também. E para quem não veio semana passada, e até mesmo como um lembrete do que é que a gente está vendo aqui nos cultos de segunda-feira, a gente está fazendo a ativação dos dons espirituais e dos sentidos espirituais também. Aí, deixa eu baixar só esse microfone, porque às vezes as pessoas têm até vontade de ser usado por Deus, porém, às vezes, glória, glória a Deus, aleluia. Aí às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas Deus já deu o dom, Deus já derramou os dons, só que eles estão desativados. Então a importância da gente estar em uma ligação com Deus é justamente para a gente, pode ser essa tela, é somente para a gente entender que Deus está querendo alguém que esteja ouvindo ou que esteja com a sensibilidade para poder ouvir ou fazer as coisas. Imagine a gente está passando por um lugar, mas Deus falou algo no nosso coração tão forte, mas a gente não está ligado no que Deus está passando, automaticamente aquela alma ali vai sair dali sem a gente conseguir ter o êxito da missão. Então, uma coisa que Deus tem conosco é justamente nos enviar. Ele nos envia em todo lugar que a gente está passando é alguém que a gente tem que estar nessa ligação com Deus. Hoje eu passei por uma situação, eu estava fazendo estudo em casa de manhã, aí estava no livro de Isaías. Observe como a gente está sensível para as coisas de Deus. Aí eu falei, poxa, está na hora de mudar essa passagem no fundo do carro. Senhor, eu quero uma palavra. Eu estudando Isaías, gostei tal de uma passagem específica, mas eu não mexi, não alterei nada em relação à passagem no fundo do carro. Aí quando chega na entrega lá perto de Mussurunga, quando eu fui fazer uma entrega de salada, quando eu chego lá, uma mulher falou, não sei o que lá, Isaías. Aí eu dei um sorriso comigo mesmo, entendendo que foi confirmação. Por isso que na verdade as coisas de Deus às vezes é no detalhe, é uma coisa tão pequena que às vezes Deus fala algo conosco por intermédio da vida de alguém e ela sem saber. Aí eu fui sair e depois eu voltei, senhora, a senhora sem sequer imaginar, a senhora foi a resposta de Deus hoje para algo que eu estava orando. Aí eu falei, aí eu fui e falei isso que eu falei no início, que eu estava precisando da confirmação somente para mudar a palavra, e eu aguardando só a confirmação. Eu já tinha essa confirmação no íntimo, mas só que é gostoso quando você faz algo com Deus, Deus mexe no seu coração e mais um pouquinho à frente, sem demorar, acaba confirmando. Aí às vezes a gente está passando por um lugar, a gente vê um número, a gente vê às vezes uma palavra específica, é por isso que a gente às vezes só precisa de uma palavra. Por isso que Deus confirma isso na palavra, que é necessário às vezes só uma palavra para que o céu venha começar a se mover. Amém? Então, essas sensibilidades a gente tem que ter mesmo cada vez mais. E durante a oração, Lene mais uma vez parabéns pela oração de fogo, oração de guerra, né? É bacana. Cada um é usado de um jeito diferente aqui. E em relação a convidar o Espírito Santo, peço que você incline sua cabeça para frente, feche seus olhos. Senhor Jesus, graças te damos por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos, já em concordância com tudo que já foi orado aqui, em concordância com cada um, com salmos, com oração. Senhor Jesus, Espírito Santo da verdade, te convidamos para o centro desse ensino. Senhor, é para que o teu nome venha a ser manifesto e glorificado no meio da tua igreja. Senhor, é um culto de ensinamento da palavra, não é de doutrina, mas é de ensinamento, é para aprendermos mais de ti, porém com experiências na prática. Senhor, convidamos o céu para a terra, convidamos o céu para a terra, porque não estamos querendo se acostumar com o natural. O Senhor é um Deus sobrenatural e queremos a tua glória neste lugar. Senhor, estaciona a tua nuvem de glória aqui. Senhor, coloca anjos completando essas cadeiras vazias.
Coloca anjos, Senhor, ministradores neste lugar. Senhor Jesus, te dou graças. Senhor, está escrito que os anjos obedecem à palavra. Então, para se cumprir a palavra, já dou graças a Deus pelos anjos disponibilizados para o dia de hoje. Senhor, é um culto de ensinamento e também na prática. Senhor, se já falamos de anjos, a tua presença é real, Senhor, desde o início ao qual o Lene começou, a obreira Lene começou a orar. Te damos graças, te apresento, Senhor, a vida de cada um destes que está aqui, porque para sair de casa é porque tem que ter fé. Então, Senhor, aumenta a nossa fé, nos fortalece, nos santifica. Senhor, que esse ensino venha a ser um ensino para sairmos daqui regozijados e saltitantes com a tua palavra, com o que o Senhor vai fazer. Senhor da glória, vamos continuar usando o óleo que representa o azeite, e representa o azeite que representa o teu Santo Espírito da verdade. Faz o teu querer, faz a transformação como foi feito semana passada desse óleo. Continua com esse processo de transformação para ativação dos dons, dos sentidos, Senhor. Senhor Jesus, eu te dou graças porque eu sei que a tua presença é real. Muito obrigado. Senhor, se acerca de qualquer um dos teus pequenos concordar na terra, assim será ligado no céu. Então concordamos para cura, sinais e maravilhas deste tempo no dia chamado hoje. Concordamos na terra e ligamos no céu, para que a tua glória venha ser manifesta. Senhor, eu já te agradeço pelos anjos que o Senhor colocou à disposição para o dia de hoje. Anjos do Senhor, sejam bem-vindos ao templo da Efraim. Senhor da glória, muito obrigado por disponibilizar os anjos. Eu não sei que tipo de anjo vão vir nesta noite, mas muito obrigado pela quantidade de anjos que o Senhor já liberou e decretou ao nosso respeito. E damos graças em nome de Jesus e já te damos uma linda de palmas porque tudo que o Senhor já fez e vai fazer. Te agradecemos, te louvando com palmas em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Aleluia, que presença maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Hebreus 1:14. Mais uma vez, para a gente continuar avançando, eu vou, para ganhar tempo, eu vou fazer a leitura, tá bom? Vou fazer a leitura e essas referências, quem quiser depois, ou tanto pode pegar as referências, ou também somente acompanhando, porque às vezes o tempo de um para o outro é diferente no quesito achar as passagens, tá? Também primeiro, depois de Hebreus agora, eu já vou dar até início com Romanos. Passei Hebreus, mas vou dar um pulo logo para Romanos aqui, para não esquecer, porque Romanos eu não anotei, mas eu lembrei. Calma, Romanos, calma, vamos ver. Glória a Deus. Acerca do livro de Romanos, a passagem que eu quero passar para os irmãos é que tem falando sobre Paulo. Paulo, ele fala que ele tem o desejo, ainda a Bíblia aqui não abriu, mas ainda assim eu já sei o que é que tem no texto, mas é Romanos no capítulo 1. Paulo fala que tem o desejo de ir compartilhar dos dons. Então, quer dizer que o compartilhamento dos dons, ele pode acontecer. Então, tanto é que às vezes a gente está em um ambiente, a gente olha um ambiente de Covid e tudo, nos hospitais, às vezes a pessoa chega sã, mas sai de lá com a infecção, sai de lá com o vírus. Então, Paulo, antes disso tudo, dessas doenças e tudo, Paulo pega e fala que vai a determinado local para poder compartilhar desses dons. Então, quando a gente entende que as coisas de Deus podem ser compartilhadas, então a gente fala de unção. A unção, ela é compartilhada, o poder é compartilhado. Então,
Teve pessoas aqui já que foram batizadas nesses ensinos, batizadas com fogo, ou foi renovada. Teve uma pessoa aqui que depois até o final vai poder falar, se quiser também. Então, quando a gente observa, por isso que a importância da gente estar aqui na segunda-feira, para a gente entender o porquê é possível tudo isso. Esse compartilhamento. Paulo, quando enviava lenços dele, mandava lenços para tudo que era lugar, por que é que então, quando ele enviava os lenços, as enfermidades saíam? Então, ele compartilhava algo que tinha nele para quem ia receber. Isso também é fé. Porque para a pessoa receber um lenço e falar, rapaz, isso aqui é um pedaço dele, é uma parte dele que veio. Agora, a gente deve muito bem também lembrar que a gente não deve fazer adoração ao objeto, e não entender que não é nenhum tipo de amuleto, porque não é correto. No entanto, o bacana é a gente entender, poxa, isso aqui foi algo dele. Quando a gente tem uma passagem que Eliseu, os restos mortais de um soldado foi jogado em cima dos restos mortais de Eliseu. Aí o soldado que estava morto, ele voltou a viver quando caiu em cima dos restos mortais. Ou seja, não é porque a gente morreu que a unção foi embora, não. Porque é que às vezes tem até macumbeiros que falam, só não pode mexer, e eu já vi vários testemunhos falando que quando eles vão em cemitério só não podem mexer nas covas de crente. Então, tudo isso, e tanto é que eles, quando vão em trabalho em cemitério, eles vão em cemitério, mas pedem, eles dão um cachê a coveiro, para o coveiro falar qual é a cova específica de um assassino, de uma pessoa que morreu com doença. Então, tudo isso é direcionado. Eu mandei um vídeo essa semana para o apóstolo e para a bispa sobre um satanista, ele falando que quando pegar, ele ensinando a fazer um feitiço contra o inimigo dele. Aí eu fiquei olhando a diferença entre o céu e o inferno. Quer dizer, enquanto Jesus manda a gente amar, orar pelos inimigos, pelo que não persegue, o próprio Satanás fala, não, incita mais ainda. Ele não incita a conciliação. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, que merda é essa que esse cara tá fazendo? Aí eu falei assim, caramba. Aí eu pensei até mesmo em abrir, convocar algumas pessoas para abrir um jejum para quebrar o mal na vida dele também, porque o cara ensinando a prática do mal mesmo, ensinando uma série de coisas, pegava prego, pegava gilete, botava o boneco com a representação da pessoa de cabeça para baixo dentro de um mexido que ele fazia. Então a gente entender o que é, ao ponto que às vezes o mundo, o inferno quer fazer às vezes com quem na verdade não tem cobertura espiritual, com quem não está debaixo da sombra do Onipotente. Porque às vezes tem pessoas que piram, do nada pirou, do nada endoidou. Não é, porque tem algo espiritual trabalhando. Aí só que às vezes já foi enviado já contra a vida da pessoa, só que a pessoa não recebe de imediato, é um processo, só que no espiritual já aconteceu. Então, Romanos 1, deixa essa referência, mas a passagem que eu quero passar para vocês, porque não está abrindo de jeito nenhum aqui, vou até fechar aqui essa Bíblia aqui para ela se converter aqui no celular, porque normalmente não fica nesse jeito aqui travando não, mas em Romanos 1, a referência que eu quero passar para vocês é sobre o compartilhamento. E o compartilhamento dos dons existentes na pessoa. Então imagine aí pessoas aqui receber da parte de Deus por conta de um abraço. Então o contato, quando alguém tem algo para nos passar, é importante, porque a gente consegue receber até no abraço. Quantas vezes a gente viu aqui até o apóstolo, pegue aqui na minha mão, então a pessoa acaba recebendo às vezes até no contato. Então às vezes a gente só precisa de um ponto de contato mesmo. Alguém aqui trouxe hoje peça de roupa, alguma coisa que eu pedi no grupo? Dona... algumas pessoas trouxeram, maravilha. Então, olha só, o ponto de contato que eu acabei de falar, esse é o ponto de contato. Então quer dizer, pela fé, a gente tendo esse ponto de contato,
esse ponto de contato, então algo tem que acontecer. Só que a gente então deve continuar crendo que aconteceu no espiritual, e é somente a gente continuar crendo e aguardando para se concretizar no físico, porque as coisas primeiro acontecem no espiritual, seja lá para o bem ou para o mal. Primeiro acontece, tem algo que é plantado no espiritual para depois surtir efeito no físico. Agora aqui abriu, depois que eu abri e fechei. Aleluia. Hebreus 1,14. É importante a gente repetir alguns versículos que a gente já viu, para a gente deixar inficado no nosso coração, porque às vezes quantas vezes a gente não sabia nem como era o Salmo 91, mas depois da repetição a gente começou a falar, caramba, agora eu já sei já. Então a repetição, ela gera a perfeição. Efésios 1,16 também, Hebreus 1,14, e depois a gente vai para Efésios. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 fala: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, como foi dito já semana passada, então a gente tem que repetir para a gente não esquecer e a gente realmente agradecer, porque Deus tem esse cuidado conosco em preparar anjos para trabalhar conosco aqui justamente na seara, porque a gente na força do nosso próprio braço não vai. Por isso que é enviado anjos guerreiros, anjos classificados para todo tipo de causa. Por isso que até para o anjo de Daniel foi um anjo com bandeja, anjo com resposta. Então tem vários tipos de anjo. A gente já viu essas diversas especificações semana passada, e a gente vai continuar também. Efésios 1,16. Efésios 1,16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Então, a oração de Paulo para o povo de Éfeso. O povo de Éfeso foi um povo que largou as práticas de feitiçaria, as práticas que hoje, se a gente for olhar um livro de feitiçaria, ele tem seu valor em relação à Bíblia muito mais caro do que a Bíblia, muito mais caro. E esses que se converteram, em Atos vai nos lembrar que muitos pegaram, se convertendo com a palavra na região de Éfeso, queimaram tudo. Então é necessário queimar mesmo o que tinha da feitiçaria, porque quando queima é justamente aí a gente vai para Paulo e a cobra, né? Quer dizer, quando ele foi pegar para agachar os gravetos, vinha uma víbora pendurada na mão dele. Ele então lança ela no fogo, ou seja, o que é ruim tem que ser lançado de fato no fogo, porque o mesmo fogo que queima e destrói, em nós é o fogo que purifica, é o fogo que pega e nos refina para coisas melhores. Quem não aguenta fogo é justamente Satanás, mas nós aguentamos o fogo sim, porque com Cristo hoje podemos suportar. Eu não estou falando no fogo, lógico, no fogo natural para a gente pegar e botar, não é isso. Mas o fogo ao qual Satanás corre para um lado e corre para o outro. Por isso que em Apocalipse fala que Jesus tem os olhos como de chamas. Então vocês mesmos, se tiver em qualquer situação, não tendo medo de enfrentar os inimigos, você pode arregalar o olho e falar assim: os olhos como de chama de Jesus em mim vai te queimar, olhe para mim. Porque aqui tem pessoas que não conseguem olhar, pessoas que estão em processo de demoníaco, as pessoas não conseguem às vezes olhar no olho, aí baixa a vista justamente por conta do fogo, porque como Jesus está em nós, então é necessário quando a gente entrar, ele também entrar. Mas às vezes tem gente que não está com Jesus, até crê, mas não tem essa certeza que ele está. Porque a gente, quando está convicto que Jesus está em nós e nós nele, a gente fala, não, se ele está em mim, na parte espiritual, então eu estou chegando onde tiver o mal, vai ter que ver o que tem em mim. Porque as trevas sabem quem é e quem não é. E descendo a oração de Paulo: peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai,
dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, Paulo faz uma oração muito breve. Eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria, espírito de revelação e espírito no pleno conhecimento de Jesus. Então, quando a gente tem esse pleno conhecimento de Jesus, a gente não vai temer nada, porque a gente sabe quem está conosco nessa peleja. Então, tem essa oração, que é a oração de bolso, que é para ter sim, e não é para deixar de ter. É essa oração de Paulo no Efésios 1:16 e 17, que ele ora para que os olhos sejam abertos, ora para que venhamos ter espírito de revelação, espírito no pleno conhecimento, espírito de sabedoria. Imagine aí, as pessoas olham para nós quando a gente vai explicar algo, a sabedoria não é terrena, é sabedoria do céu. A pessoa fala, puxa, da onde foi que aprendeu? É porque na verdade o próprio Jesus disse que não é para se preocupar o que deves falar, que é Ele que vai colocar palavras nas nossas bocas, porque naturalmente a gente não vai saber tudo, mas na hora do vamos ver, as palavras começam a fluir, você fala, meu Deus, caramba! Então isso é por conta da presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Atos 27. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Henrique, levanta e fecha o vidro, fecha a porta aí. 27, 21 e 22. Observe. Atos 27, 21 e o 22. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. Observe, olha que revelação. Tenham ânimo, rapazes. Eu creio tudo aquilo que me foi dito, me foi revelado, vai acontecer, que ninguém vai morrer. Os soldados queriam pegar e matar, executar os prisioneiros, mas Paulo disse que já tinha alertado. Antes de Paulo ir para Creta, como prisioneiro, ele pegou e falou, ele advertiu os soldados, não é melhor ir não. Então, antes que acontecer as coisas, Deus pega e fala conosco, mas é necessário estar com a sensibilidade para as coisas de Deus. Quando então ele fala que o anjo falou com ele, então os ouvidos dele não estavam tapados para que não viesse ouvir. Quando ele então, o anjo falou com ele, a gente entende que ele vai falar, peraí, como é que ele vai ouvir? Então a audição estava disponível para ouvir. Lembrando que a gente tem os 5 sentidos, que é audição, visão, tato, paladar e olfato. Obrigado, Lu. Então, quer dizer, às vezes a gente tem esses sentidos, mas somente no lado físico, e no lado espiritual estão desativados. Semana passada teve pessoas que sentiam fragrâncias do azeite.
O mistério do azeite, para quem não veio semana passada e não veio nas outras semanas, é a transformação do azeite. Aquele azeite ali foi aberto, o lacre dele semana passada na frente das pessoas, e ele, depois dessa ministração no final, houve a transformação. Pessoas sentiram fragrâncias diferentes. Porque quer dizer, por isso que tinha que ser o azeite puro, e por isso que a orientação no grupo foi para ninguém usar óleo ungido, porque se a gente usa o óleo ungido, pode ter uma interferência também na hora da execução das atividades aqui. Tudo isso aqui é um compartilhamento de fé também, porque é necessário crer para ver a glória de Deus, além de crer também nesses sinais. Aqui é um ministério ao qual a gente não vai deixar mesmo os sinais e as maravilhas do céu elas serem esquecidas. Às vezes Deus não faz porque a pessoa não crê que vai acontecer. Então, onde há incredulidade, Deus não consegue trabalhar, porque Ele quer fazer, quer mostrar que os sinais dele são presentes, porque a própria Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, então quem tem mudado ao longo do tempo não é Deus, e sim justamente o homem. Algumas pessoas aqui semana passada as pessoas levou para casa óleo, e inclusive Lu também provou de um milagre, não foi, Lu? Estava com uma dor de cabeça e a Lu dizendo que eu ia tomar um remédio, mas agora como você passou óleo, eu não vou poder mais tomar o remédio. Aí a dor de cabeça passou ou não passou, Lu? Eu estava falando, Senhor, eu não sei qual é a finalidade que o Senhor vai usar o óleo, mas onde há fé que aconteça então algo diferente. Teve pessoas que estavam enfermas, que eu coloquei algumas gotas também na salada, não falei nada com a pessoa, mas eu sabia que a pessoa estava debilitada. Não falei absolutamente nada, mas depois eu vi a pessoa boa. Então, a representação do óleo, ele é a gente enviando o Espírito Santo. Por isso que é importante sem a fragrância, porque a gente, como é que vai botar algo com fragrância dentro de alimento? Dona Lene levou e queria levar praticamente o pote todo para poder botar na comida do pessoal no trabalho. Não, mas não é assim não. O apóstolo também tentou até botar o óleo semana passada dentro do negócio. Eu falei, não, esse óleo é pro ensino, não pode tirar uma gota dele. Então só quem vai levar do óleo é a galera do ensino, e não pode ter outra finalidade a não ser o estudo. Aí a minha forma de usar o óleo, então cada um que saiu com um pouquinho dele, eu creio que de uma forma ou outra provou algo diferente. Alguém aqui aconteceu algo diferente em relação ao uso do óleo e percebeu a diferença? Lene, alguma coisa? Pode sim. Espera aí, fala um pouquinho aqui no microfone enquanto eu vou na passagem. Eu estava sentindo uma dor de coluna muito forte. Graças a Deus, acabou. Ô, glória! Aleluia! E mais alguém aí, aproveitando que o microfone está aí, passa para... Eu estava com a garganta inflamada e a festa feminina passou, saiu daqui curado. Ô, Jesus! Ô, glória! Aleluia! Mais alguém? Lene, Lídia. Eu botei na comida, minha comida ficou mais gostosa. Então é milagre. Porque minha esposa fazer uma comida gostosa, só a graça de Deus mesmo. Então, meus queridos, é o seguinte: a gente aprendeu também durante praticamente a terceira semana agora, né, Lu? É a quarta já? Em relação a isso, com a ativação. É a terceira ou quarta? Terceira. A terceira semana com a ativação e a prática da ativação dos dons e dos sentidos. Então muita gente tem tido experiências com o céu, e isso é importante, porque se a gente não tiver essa experiência com o céu, como é que a gente vai poder falar e levar para outras pessoas da importância da gente crer? Então marquei 1 Pedro 3 também, 1 Pedro 3, como a gente abriu o óleo. Ele estava aqui semana passada.
Tem o quê? Não foi no dia agora? Sobre? Não, vai saber se é a segunda ou a terceira. Não, hoje é a segunda com óleo, mas o ensino com a ativação dos dons, essa é a terceira, né? Eu estava em dúvida se era a terceira ou a quarta. Glória, glória a Deus, aleluia. Depois eu vou mandar para vocês no WhatsApp a referência no 1 Pedro 3, que eu só botei 1 Pedro 3, então é no capítulo 3 mesmo. Agora ele vai até o versículo 22. Depois eu vou passar para vocês no privado e não boto no grupo, vou botar somente para quem veio para aqui a referência que eu quero passar para vocês no 1 Pedro 3 aqui, mas é com a referência do anjo. Salmos 35, 27. Então, vai se confirmando uma referente ao óleo, que o óleo pode ser usado, até mesmo tem a passagem de Tiago que faz a oração da fé, com o óleo também é possível ter as curas. Então, quando a gente age com fé, é possível sim ter a transformação e a gente consegue motivar outras pessoas também a estar na mesma sintonia. Por isso que a gente fala que é contagiante. Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Até o 28 aí. Então pode observar. Olha que palavra poderosa referente a somente dois versos. O Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deus então se agrada por alguém doente? Não se agrada em ninguém doente. Por isso é importante a gente declarar palavras de fé, palavras de cura, do que a gente pegar e ficar falando: poxa, que doença, que dor, que isso, minha dor. Se você está declarando que é sua dor de cabeça, como é que vai sair se uma coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio. Se a pessoa fala: poxa, estou com minha dor, se é sua, você tem que ficar. Então, ultimamente tem falado o que, Lu? Essa não é a minha dor, é a dor do diabo. O diabo fica querendo lançar essas setas e recebe quem quiser. Aí o golpe tá aí, quer quem quer, né? Romanos 8,16. E a gente nas nossas orações pode falar: Senhor, o Senhor tem prazer em ver o seu servo bem. Então, se está escrito, então eu quero viver isso, quero estar bem para poder fazer as tuas coisas conforme o teu querer. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Essa glória de Deus, para a gente participar, como é que a gente às vezes vai participar da glória de Deus, vai participar da ceia, mas a gente não consegue participar dos sofrimentos? Porque quando a gente tem os nossos nomes, às vezes mesmo envergonhados por intermédio de piada, por intermédio de difamação, de calúnia, como o obreiro ali estava orando no início, aí é que a glória de Deus se manifesta, porque bem-aventurados aqueles que foram humilhados por conta do Evangelho. Aí o Senhor resplandece a glória dele. Não é a humilhação natural do mundo, porque o cara fez besteira e está pagando o pato dele, não. Mas os humilhados serão exaltados, não por conta da situação do dia a dia, mas por conta do Evangelho. Então muita gente fala: os humilhados serão exaltados, mas não é por conta da humilhação natural, não. Bem-aventurados porque às vezes, imagina, aí o cara vai entregar: não, sai daqui com essa porcaria.
a pessoa, então ele está sendo humilhado ali, mas bem-aventurado ele porque ele está passando por aquilo ali. Então tudo isso é para se cumprir as próprias escrituras. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Observe, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Se é todas, no Japão, na China, todas é a mesma coisa. Se o cara falar, eu quero todo esse sushi aí lá no Japão, vai ser todos os sushis que tiver disponíveis. Então, se tem algo na nossa vida que está precisando ser suprido da parte de Deus, a gente tem que se avaliar se está precisando a gente melhorar em algo. Se a gente consegue se avaliar na frente do espelho e falar que está tudo bem, então a gente só está aguardando que a promessa venha a se cumprir. A gente pode falar que está na dispensação, não, só estou aguardando um aqui. Mas cuidado no que vocês vão falar. Por isso a importância da gente ter o conhecimento da palavra alicerçado dessa forma. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quantas vezes eu consigo provar desse poder da parte de Deus, que às vezes parece que a conta vai atrasar? Parece. Aí do nada começa a aparecer daqui, aparece dali. Então Deus acaba suprindo as nossas. Aí eu falo nas orações: Senhor, não deixa que eu venha sem envergonhado não. Senhor, envia providência aí. Senhor, aí inclusive as orações devem ser mantidas dia após dia e não somente na hora da necessidade. Por isso que em Josué fala que meditar na palavra dia e noite, não é para vocês apartar dela. Aí às vezes quando a gente fala de dia e noite, lógico que a pessoa não pode estar com a Bíblia aberta em tempo por conta da atividade, mas em espírito fala: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, porque eu sei que o teu nome vai ser glorificado nas minhas necessidades. Porque se a própria palavra fala, a própria palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que a conta está atrasada e vai cooperar? Então, às vezes a conta atrasou porque houve uma falta de policiamento. Às vezes é 5 dias antes que o dinheiro estava ali, mas gastou com outra coisa. É 5 dias porque às vezes a pessoa Deus supriu, mas só que a pessoa tentou fazer um malabarismo e Deus chamou, né? Então vamos tomar cuidado. Mas quando a gente passa para avaliar, vê que Deus ele acaba suprindo sim as nossas necessidades. Quantas vezes a gente olha aqui para a nossa vida hoje e olha para 2 anos atrás, parecia que cada um ia morrer com as necessidades, porque na verdade teve a pandemia, é tudo fechando, tudo ficando mais difícil. Aí Deus acaba suprindo as nossas necessidades com as gloriosas riquezas que há em Cristo. Josué 24:15. Josué 24:15 fala da família. E eu estou dando diversos pontos para a gente ver. A gente falou de família, a gente fala de louvor, a gente fala das riquezas em Cristo em nós. E por isso a importância também, hoje, quem trouxe a peça de roupa, para ter esse ponto de contato com as passagens que a gente também está passando, para ter sentido o porquê também cada peça de roupa foi trazida. 24:15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir, todos nós aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3 e... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observe, então a palavra ela só volta quando faz um efeito naquilo que apraz a vontade de Deus. Então, se a palavra de Deus não volta vazia, então eu creio que a gente está plantando a palavra, está plantando a semente para que venha surtir o efeito ao qual o nosso desejo está ansiando. A gente está ansiando por resposta da nossa família, rendição, almas da nossa família sendo rendidas
para que o nome de Deus venha a ser glorificado, e a gente olha para trás e fala: meu Deus, verdadeiramente o Senhor salvou fulano, verdadeiramente houve salvação. Porque quando há essa confissão de fé, Deus não pode ir contra a palavra, porque teve um versículo que a gente viu semana passada, que os anjos obedecem à palavra. Se os anjos obedecem, eles vão pelejar, e a gente está dando esse serviço aos anjos, porque tem anjos que estão disponíveis, só que na verdade não tem serviço para eles. Semana passada a gente viu que ministros que vão servir aqueles que vão herdar a salvação. Então a gente tem que dar serviço para os anjos. Por isso que é para a gente crer no ministério dos anjos, para que a gente possa usufruir do que Deus tem para nós. O que é que Deus tem para nós? Ele tem riquezas de glória em glória, mas é necessário a gente falar. Em oração, inclusive, na parte das finanças que eu comecei a fazer, e a gente depois vai fazer uma oração também no tocante às finanças, porque tem uma passagem que fala que as riquezas dos ímpios vai ser para os justos. Então quer dizer, quantas pessoas, da onde é que surgiu aquela moeda que Jesus colocou na boca do peixe? Ou seja, que milagre é esse de frutificar a moeda? Nasceu brotou. Como é que vai brotar uma moeda da boca do peixe, sabendo que na verdade era uma moeda, parece que uma moeda de ouro, foi prata, não me recordo, mas faz brotar. Aí em Ageu ele fala: a minha é o ouro e a prata. Então, se é dele, pode observar, aí a própria palavra fala que a riqueza dos ímpios vai ser para os justos. Aí por que tem pessoas que do nada entra dinheiro na conta? Então, em oração específica, depois a gente vai fazer, ou em outro dia, como é que a gente vai ativar esses anjos também para poder caçar esse dinheiro que está perdido aí no mundo. Quanto dinheiro está perdido aí no fundo do mar? Que não tem quem ache? Quantos aí que está enterrado em paredes, rebocado, e o cara morreu e deixou lá enterrado? Ou seja, tem riquezas que na verdade, aí se cumpre a palavra, tem riquezas que é do ímpio, mas é para os justos. Aí a gente depois vai ver isso e vai orar sobre isso também. E eu creio que semana que vem a gente vai fazer essa oração para dinheiro brotar na nossa conta. Eu creio, e por isso que é necessário ter mais pessoas também, para a gente aumentar o nível de fé para a questão também. Que às vezes, quem sabe, só o meu nível de fé não está servindo. É necessário de vocês, e quem mais crê também, mas não somente no interesse. Por isso que é importante vocês aqui, antes de ouvir a parte do dinheiro, vocês já estão aqui, porque às vezes o dinheiro acaba se tornando um motivador, porém ele também, a Bíblia fala que ele é a raiz dos males. Por isso a vigilância tem que ser tudo dosado. 103:17 Salmos. O horário hoje tá legal, viu? Salmo 103:17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Repetindo, mas o amor leal do Senhor, lealdade mesmo a gente vê em Deus. O seu amor eterno está com os que temem. Quantos aqui temem ao Senhor? Levanta a mão e dá um glória. Glória a Deus. Isso aí. Então, o amor eterno de Deus está com os que o temem. De nós que demos glória a Deus aqui. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Então, a justiça de Deus em nós e com os nossos filhos. Por isso que a nossa descendência tem que alcançar o melhor ao qual a gente está plantando e está recebendo hoje. Eu não aceito o Henrique não receber o melhor da parte de Deus. Em nome de Jesus, eu não aceito meu filho não receber o melhor da parte de Deus. Então, a justiça de Deus que está na minha vida, eu quero na vida de Henrique. Cada um dos pais aqui, depois da vida transformada, quer o melhor para os filhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 37:9. Gente, se eu mostrar esse caderno aqui para vocês,
acho que não dá para entender nada, porque eu começo de um lado, depois já vai para o outro. Daí, e quem falar que a letra é feia, olha lá. Meu Deus. Então, às vezes eu só boto a referência, o lado, e depois eu boto para o outro. Aí foi Henrique que desenhou um menino pulando corda. Eu já falei para ele que esse caderno aqui eu não quero que ele faça nenhum tipo de desenho. Ezequiel 37:9. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. 37:9. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sobre dentro desses mortos, para que vivam. Observe, olha que coisa, isso aqui, Ezequiel no vale de ossos secos. Aí, a seguir, ele me disse: profetize ao Espírito. Observe como a profecia acontece primeiro na parte espiritual. Profetize no Espírito. Por isso que é necessário a gente usar certos tipos de termos e falar: Senhor, eu não aceito no meu espírito nada que não venha a ser plantado pelo Senhor. Senhor, se por acaso teve algum mensageiro de Satanás que enviou no Espírito algo para mim ou para a minha casa, eu anulo e devolvo para o remetente. Se ele mandou, mas eu posso, o livre-arbítrio faz com que você possa escolher se sim ou se não. Quando chega uma encomenda no Mercado Livre na sua casa, você vai falar: eu recebo. Então quer dizer que a espiritual é assim? Vai chegar? Então, a partir de hoje, vamos falar assim: eu não aceito nenhum tipo de semente espiritual que não seja enviada da parte de Deus. Se veio algo na minha direção, vai voltar para o remetente. E se foi enviado algo para a minha família, eu também não aceito e seja devolvido. As coisas de Deus é assim, é umas coisas que parece que é doideira, porque imagina aí a gente falar essas coisas, mas tem gente que às vezes não vive o melhor de Deus porque não fala. Mas se a gente fala essas coisas, aí Deus fala: tá todo mundo do jeito que eu gosto, doido segundo a palavra, falando as coisas no Espírito, porque a gente chama a existência, porque fé é as coisas que não se existem, mas se espera. Então a gente espera esse resultado da parte de Deus na nossa família, por isso só vai acontecer se a gente falar. E em Ezequiel aqui ele fala: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Deus já tinha me dado já algumas vezes o tocado para poder ministrar sobre isso, sobre Ezequiel, e sobre essa passagem justamente do Vale de Ossos Secos. E observe, o exército depois ficou de pé segundo a palavra do próprio profeta. A experiência que Ezequiel teve com Deus foi uma experiência tão grandiosa que ele foi levado em espírito em um lugar, e aí a gente vê o tipo de visão. Ele consegue viajar no tempo porque ele foi levado pela cabeça, foi tomado, e ele teve uma experiência na parte espiritual, que ele teve que cavar a parede. Olha que doideira, cava aí a parede. Por que então não atravessou ele logo a parede, né? Até você vê que Deus não quer os seus servos preguiçosos, botou ele até Ezequiel para trabalhar. Cava aí a parede e olhe o que é que os sacerdotes estão fazendo no secreto, no oculto. Então, quando Deus fala, quando ele foi levado,
quando ele foi levado em espírito, ele conseguiu ter movimento, fazer esse movimento e cavar a parede, porque eram coisas que as pessoas faziam no secreto e pareciam que na verdade tinham um rosto de santidade, tinham veste de santidade aos olhos do homem, mas no secreto, escondido e no oculto, estavam na verdade fazendo sacrifícios a demônios. E Ezequiel estava no problema, no meio do problema, e não conseguiu identificar, porque Ezequiel é de linhagem de sacerdote. Mas quando ele é tirado de lá de Israel, ele consegue identificar os problemas só quando está fora. Aí às vezes a gente está perto do problema e a gente não consegue identificar, né? Mas por isso que às vezes permite a gente sair um pouquinho, ir um pouquinho para longe, para a gente falar, rapaz, agora que eu saí, eu estou vendo com uma outra ótica. Então a ótica de Ezequiel, por ser de linhagem de sacerdote, parecia que estava tudo bem, mas no fundo não estava nada bem. E no finalzinho do versículo fala, ó que coisa, era um exército enorme, eles receberam vida e se puseram de pé. Então observe, quando tudo que está caótico, aparentemente um está usando droga, outro está bebendo, parece que não tem jeito, está em estado caótico. Mas segundo essa palavra de profecia, quando a gente começa a lançar no Espírito, ele profetizou para o Espírito de vida entrar nos ossos. Então imagine aí, a gente olha para as caveiras, aquela parte do nariz, então o Espírito de vida entrar nos ossos e começa a chacoalhar. É uma coisa de doido mesmo, essas coisas, e é gostoso, porque se Deus fosse natural, aí todo mundo estava vivendo nesse natural, mas a gente escolheu a melhor parte, que é viver no sobrenatural de Deus, é falar essas coisas no Espírito para depois ela acontecer na parte física. Salmos 104:4. Salmos 104:4. E é importante a gente estar recheado das palavras de Deus, porque quando a gente mais é nutrido com as coisas de Deus, a gente fala, caramba, antes eu não tinha essa palavra, mas agora eu tenho essa palavra. Então, quanto mais alimento, é esse tipo de alimento que a gente recebe no nosso espírito, a gente fala, caramba, agora eu estou forte para a caminhada, agora eu estou nutrido. Então, por isso que eu não falo que aqui não é um dia de ensinamento de doutrina, não é para falar de vestimenta, porque é necessário cada um se avaliar referente à sua vestimenta. Então a gente não pode perder tempo falando de vestimenta, porque a pessoa tem que ter esse filtro, chegar na frente do espelho e falar, Espírito Santo é o melhor para o Senhor hoje, é a forma que o Senhor vai se sentir bem comigo, onde eu estou indo, é assim que o Senhor vai me usar para a outra vida. Então a gente tem que ter esse desejo no coração em ser usado para outras vidas. A gente tem dois tipos de sentimento que a gente pode ter. Ou a gente vai ter um sentimento, Senhor, me usa para falar com pessoas, me usa para alguma coisa, para um abraço, para um louvor, nem que seja para passar um louvor, ou às vezes a gente começa a falar, Senhor, usa alguém para falar comigo. Então, cada um aqui está sendo capacitado, nutrido de palavra para falar com pessoas. Porque quando a gente tem essas palavras lançadas e alimentadas no Espírito, a gente vai poder falar, pô, Senhor, obrigado, porque essa palavra eu estou conseguindo nutrir a vida de outras pessoas. Tem pessoas que às vezes estão sedentas e é só uma palavra que ela vai receber no Espírito dela, e às vezes é palavra de cura. Salmo 104:4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Quando ele fala faz dos ventos seus mensageiros, então até os anjos eles podem vir em forma de vento. Porque a pessoa às vezes não tem a sensibilidade, não tem o dom ativado, mas, poxa, senti um vento. Quantas vezes as pessoas falam, poxa, senti um vento contrário passando aqui por trás, poxa, senti. Ele mesmo já falou que já teve essa sensação. Então, por isso que os espíritos, às vezes, eles não se materializam, mas pode sim passar ao ponto de você falar, de onde foi que veio esse vento? Aí casa essa parte do 104:4, faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ó, dos clarões, aí a gente vê clarões no céu, aí, seus mensageiros, seus
seus servos. Então, quando ele fala de servo, então é justamente dos anjos. Então, quer dizer, em Ezequiel também, quando ele falou que os ventos venham em direção, que os anjos então venham, chacoalhem e ajeite tudo aí onde é para ficar. Os anjos, esses anjos que são ministradores, ministros, ministro quer dizer servo, tá? Ministro quer dizer a serviço. Então, a serviço do reino. Então, esses clarões, seja lá como for, são mensageiros do céu. Faz dos ventos seus mensageiros. Imagine aí. Essa parte gloriosa da parte de Deus em tudo que Ele quiser fazer. E outra, a gente também tem a questão de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele falou isso, foi sem sabedoria, porque Deus não tomou, Deus permitiu que o inimigo trabalhasse ali. Aí às vezes a gente está dando glória a Deus, como no caso de Jó, mas no caso ali não foi Deus. Se então, quando aconteceu nessa, não sei porque o senhor está me tocando para falar agora de Jó, observe, e é por conta dos ventos. Por isso que nem todo vento e nem toda chuva é da parte de Deus, porque na verdade os servos chegou para Jó e falou: fogo de Deus desceu do céu e matou todos. Mas espera aí, quem foi que disse que foi fogo de Deus? Se Deus disse: vá, faça o que quiser lá, vá fazer o que quiser, mas ele vai continuar temente, porque eu sei quem é meu servo Jó. Então, por isso que tem a importância da gente ter esse conhecimento, a mente aberta, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Pode falar. Então, assim, no caso de Jó, Deus permitiu que ele perdesse. Perfeito. E por que Não foi ele que tirou, ele permitiu. Perfeito. E por que a gente entende que foi ignorância de Jó? Porque Deus, quando se apresenta em Jó, no finalzinho, aí ele fala assim: Senhor, me perdoe, porque eu vejo que eu falei agora tudo que eu falei foi ignorância, foi de uma forma ignorante. Quando ele fala isso, ele faz essa confissão na hora quando Deus se apresenta para ele, ele então fala: tudo que eu falei foi por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então quer dizer, como ele falou, Deus me deu, Deus também tomou. Não, aí parece, se Deus deu, se a palavra de Deus fala que Deus não é filho do homem para que se arrependa, aí quer dizer, se ele não se arrepende, por que então Deus me deu, Deus tomou? Não, ele permitiu aquela situação, e por isso aqui se confirma com a palavra que a gente leu antes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque enquanto estão trabalhando contra a nossa vida, está cooperando porque Deus está acelerando a resposta. A resposta para ver se a gente continua forte na fé em Cristo. Aí fala: não, o vento está vindo porque eu sei que Deus vai me socorrer. Já além de socorrer, a providência do céu está vindo, porque tem providência que só vem depois que ele chacoalhar as coisas. Porque eles falam: não, peraí, teve uma situação que eu e o Lu falou, eu falei: ô Lu, entenda, se a gente está passando por isso é porque tem vitória chegando. Não é porque a gente tem que ter esse discernimento para a gente entender que não é da glória a Deus quando Satanás está agindo. Porque na verdade, quando Jó falou, aí ele falou: Deus me deu, Deus tomou. Mas Deus então relevou, porque tudo que ele falou foi sem conhecimento. E ele falou assim: Senhor, tudo que eu falei foi sem conhecimento. E quando ele fala tudo, ele não tirou absolutamente nada. Mas o coração dele estava tão contrito com as coisas de Deus, estava tão voltado que ele achava que tudo era Deus. Então, na verdade, não. Por isso que eu, às vezes, para não pegar contra o próprio Espírito Santo, eu falo assim: Senhor, se essa chuva não é da tua vontade, ela seja neutralizada aí, ó. Segura aí, ó, em nome de Jesus. Se não for da tua vontade, ela vai passar. Mas, sendo da tua vontade, que ela continue. Então você não entra em atrito com o céu, mas você lança a palavra no reino espiritual. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente não lança a palavra. Então, se a gente... Aí observe, na situação da multiplicação dos pães, foi necessário Jesus usar a palavra, e ele falou, e eu estava observando que tudo é por intermédio da palavra. Quantos pães tem aí? Então ele já sabia, ele lançou para provar e mostrar a multiplicação ali, mas ele já sabia, ele fez aquilo ali para provar os seus discípulos e não para tentar, porque quem tenta a nós é justamente Satanás.
somente mais uma passagem para a gente poder fazer aquele momento de oração da parte de Deus, ao qual vai ter ativação dos sentidos e inclusive a ativação dos sentidos dos dons também vão ser compartilhados. Só Hebreus 1:7. Hebreus 1:7. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos. Opa, é isso mesmo? Olha para isso, então, casando com Salmos. Isso, perfeito. Olha só, Hebreus 1:7 casando com Salmos 104:4. Ele faz dos seus ventos e dos seus servos ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Aí casa direitinho. Se você for no Salmo 104, então Deus fala e afirma. Então quer dizer, tanto está em Hebreus quanto está em Salmos. Maravilha. João 3:8. Leia o seu... Está desconectado o seu som? João 3:8. João 3:8. Não, perdão, pode pular João e vamos para Atos 2:2. Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estávamos assentados. Cada um aqui está o quê? Pronto, assentados. Então estamos assentados neste local aqui. Então, o movimento que teve em Atos, agora eu vou pedir a vocês que tirem a sandália dos pés, ou quem puder tirar, pode tirar, porque alguns de vocês vão sentir fogo nos pés. E quanto menos a gente desligar, quanto mais a gente se desligar das coisas do que impede. Aí a gente já viu semana passada que é necessário a gente sentir também. Como é que a gente vai sentir se tem diversos tipos de interferência? Como é que você vai sentir um anjo tocar em seu braço? Como é que você vai sentir o vento se os ventiladores também estão ligados? Por isso que é necessário a gente desligar todo e qualquer tipo de interferência que venha atrapalhar a gente sentir. Então, a gente vai começar agora para que vocês fiquem ligados. Deixa eu só puxar um pouquinho essa placa, porque foi isso que eu fiz semana passada. Botei essa placa na porta, então ninguém entra e ninguém sai. Porque aí semana passada vocês nem ficaram sabendo, teve Paulo, aquele rapaz que bebe, ele estava aí na porta querendo entrar, mas não entrou por causa da placa, né? Então a gente não pode ter nenhum tipo de interferência mesmo, porque inclusive cada um tem que estar de uma forma mais agradável. Por isso que eu falo sentado. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver com dor no joelho, dor no dedo, como é que essa pessoa vai ficar em pé e vai ter essa sensibilidade para as coisas de Deus? Não vai conseguir sentir, porque vai ter algo. Só que se porventura, se levantar de frente, por favor. Vou deixar só a pontinha, viu, dona? Como hoje, dona. Não vai entrar, não? Não vai. É mesmo. Vamos deixar, não. Oh, Jesus, Dona Jane vai ficar louca, Dona Jane vai ficar do lado de fora por conta da criança, mas entra aí porque eu acredito que não vai ter problema não. Quer tentar? Vamos ver. Qualquer coisa, ou se deixar ele começa. Deixa eu botar esse louco aqui. Glória a Deus. Então, quem não veio nas outras semanas, então
A parte do ensinamento, ele é dividido, né, justamente nessa parte que a gente vai ter no nosso espírito as coisas do céu sendo alimentadas, sendo recebidas no nosso espírito, e na sequência, aí sim, a gente então, além de convidar o céu para a terra, a gente vai ver essas experiências, porque a parte do ensino que a gente fala que é com as ativações é justamente agora. Como é que a gente vai poder falar do sobrenatural sem estar vivendo esse sobrenatural? Então, quem chegou, chegou. Então, quem não chegou, não entra mais, não chega mais. Então, peço que vocês fechem seus olhos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, mais uma vez por mais um dia glorioso na tua presença, Senhor. Obrigado porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. Senhor Jesus, eu te dou graças porque o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. Senhor, está aí a tua igreja, está aí todos aqueles que creem nos sinais, Senhor. Senhor Jesus, eu peço que cada um pegue peça de roupa, ou que pegou e segure em suas mãos. Ó, querido Deus, quem pegou peça de roupa pode segurar nas suas mãos. Senhor Jesus, eu te dou graças, eu peço que o Senhor continue a trabalhar no meio de nós. Senhor, eu convido os anjos a fazer aquilo que o Senhor vai ordenar a eles. Senhor, se for para tocar, que toque, vai tocando, Senhor. Senhor Jesus, eu peço que os anjos ministradores, aqueles ao qual, Senhor, vão estar a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Senhor Jesus, eu te dou graças, eu peço que eles passeiem no meio de nós, no meio da tua igreja. Eu te peço isso sem sombra de dúvida nenhuma. Eu quero te agradecer, porque eu sei que os anjos estão à disposição destes que vão herdar o reino dos céus. Senhor, vai liberando os anjos. Eu peço que o Senhor libere esses anjos, os anjos específicos para as nossas causas. Graças eu te dou, graças eu te dou. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo renovar. Os céus abertos já estão para derramar a tua unção. Enche essa casa, enche os vasos, Senhor. Até Jesus, graças Senhor. Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem queimar. Eu quero toda incredulidade. Toda incredulidade seja localizada. Renova, Espírito Santo. Após o ver o teu renovo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Graças a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. E abre os dois acabamentos, Senhor. A tua vitória. Libera o Senhor para passear pela tua igreja. Mais uma vez. Sim, Senhor. Aqueles que já se batizaram, se renovaram com a gente lá. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Foca, Senhor. Sopra os ventos do meio de nós. Faça que as pessoas recebam a bênção. Não vão sair daqui. Não vão contemplar tua glória. Sim, Espírito Santo. Sim, Jesus. Jesus, passa aqui no meio de cada um. Espírito Santo. Sim, vem com teu fogo. Vem com teu fogo no meio de nós. Sim, Espírito Santo. Visita as nossas necessidades. Sim, os anjos para cada um aqui. Após chegar, tomando conta do lugar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Os ventos de notícia positiva para as nossas famílias, estamos impactados com a tua glória. Sim, Jesus, queremos ser impactados com a tua glória. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, eu oro para a ativação dos homens decididos.
Jesus. Com teu fogo, Espírito Santo, passa e faz o teu melhor em nós. Sim, Jesus, coloca fogo, coloca fogo de glória no meio de nós. Sim, Jesus, renova, Jesus. E com teu fogo, sim, Espírito Santo, faz a transformação desse azeite mais uma vez, para a tua glória. Sim, Jesus, vem com teu fogo, passa o teu fogo, vem com teus ventos. Sim, com a tua igreja, coloca chamas na tua igreja. Sim, com o poder do amor. Aviva, traz milagres. Sim, traz renovo. Sim, nós concordamos. Sim, Jesus, concordamos. Sim, vem com poder, vem com glória, visita os nossos com as pontos de vontade, trazemos, crendo que vai acontecer. Vem com teu fogo, glória, fogo da igreja, fogo, nuvem de glória da igreja. Sim, Jesus, ora pela igreja. Sim, Jesus, vem com teu fogo. Aviva a tua igreja, aviva fora o Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Só aceitamos o teu fogo no meio de nós. O fogo santo e não o fogo estranho. Sim, Jesus. Obrigado. Continua, Senhor, a trabalhar no meio da tua igreja, porque enquanto te adoramos, o Senhor faz. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por teu trabalhar no meio de nós. Senhor, só vamos sair daqui impactados com a tua presença. Obrigado, Jesus. Não vamos sair daqui quando fomos impactados. Não vamos sair, Senhor. Obrigado pela tua glória sobre nós. Continua a me visitar, Senhor. Tira toda a raiz de incredulidade da tua igreja. Tira, Senhor. Tira e trabalha com suas palavras. Quem não pode glória do teu, dou a direção ao vento e digo ao mar, que você não vai passar. Sou eu quem o busca pela chuva, mas o dilúvio e a terra, aleluia. Deus vem em minhas mãos todo o poder. Damos esse sim, damos essa salvação. Quem abre porta, fecha a porta. Abre porta, fecha a prova. Põe a prova, tira a prova. E o nosso ressuscitar. Eu ando em paz e não sou eu quem quebra os 5 para o meu povo usar. Família, os irmãos, continua desfazendo o que precisa fazer. Na tua vida eu sou a nossa saúde vai ter tanta saúde. Não sou que faz impossível. Eu sou que estabelece tudo. Eu já fui convidado.
cada notícia, vamos do Senhor. O Senhor é o nosso dono, é o Senhor que faz, é o Senhor que desfaz, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha. O Senhor fecha aquilo que impede que nós avancemos na tua direção. Pode fechar aquilo que não te agrada. Trabalha na nossa família por intermédio da nossa vida. É o Senhor que desfaz. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor é o que é na nossa vida. Continua trabalhando no meio de nós, fazendo o milagre acontecer. Ó Jesus, Senhor da glória, falamos porque cremos, Senhor. Somos a tua igreja, a igreja eleita do Senhor. Sim, Jesus, nos prova no fogo, Senhor, para termos o melhor do Senhor nas nossas mãos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos ouvidos da tua igreja, libera cheiro do céu, libera cheiro do céu, fogo nos pés. Seja bem-vindo, anjos, continuem, vocês são bem-vindos no meio de nós. Coloca teu nome de glória, libera o som dos anjos no meio de nós. Senhor, nos leva, faz arrebatamento também do Espírito, leva pessoas em outra dimensão naquela igreja, leva pessoas, Senhor, em outros lugares, faz com que pessoas aqui sejam arrebatadas, sejam levadas na porta de Jerusalém. Ó Jesus, mostra, Senhor, os portais celestiais, mostra, Senhor Jesus, a tua igreja, mostra os anjos subindo e descendo, te adorando, mostra, Senhor, enche a transportar, libera o som e a lama do céu, derrama a tua glória, derrama, Deus, a tua glória no meio da tua igreja.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Enche. Sim, Jesus. Continua enchendo. Sim, Jesus. Ai, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Enche a tua igreja. Senhor da glória, eu quero te render graças. Eu quero te render graças porque eu sei que o Senhor, grandes coisas, o Senhor tem feito no meio de nós e vai continuar fazendo. Muito obrigado, Espírito Santo da verdade. Senhor, como línguas repartidas de fogo, passa. Como nunca veio antes. Venha no meio de nós, como nunca veio antes. Como o Senhor nunca se apresentou no meio de nós. Faça de uma forma diferente. Faça, Jesus. Faça como nunca veio antes. Faça, Jesus. Faça o que eu peguei como nunca veio antes. Faça, Jesus. Batiza por fogo. Batiza aqueles que não foram batizados por fogo. Renova os que estão o dia pouco já são batizados. Faz com a tua Shekinah. Faz surgir algo novo. Sim, Jesus, faz algo trocado. Ó Senhor, coloca, Senhor, a tua essência essa tua fragrância do céu. Senhor, eu oro pela ativação dos dons, dos sentidos. Unge os ouvidos, unge os olhos da tua igreja, unge as mãos, unge os sentidos espirituais. Eu ativo eles no espírito de cada um, aqueles que precisam de ativação. Senhor, aumenta os teus sinais no meio de nós. Vem como nunca veio antes. Sim, não tem desligado. Sim, o teu local é o teu tato. É o tato tocando na tua santidade, tocando na tua orla. Ó Jesus, obrigado, Jesus. Vamos desligar, sem te tocar. Libera, Senhor, o som dos anjos passando no ouvido da tua igreja. Senhor, faz com que alguns ouçam também o som da trombeta tocando. Vamos testificar de outro jeito. Não aceitamos porque o Senhor é o Deus sobrenatural. Nós não queremos experiências naturais. Queremos as experiências e convidamos o céu para a terra para que a tua glória venha se manifeste cada vez mais. Senhor, esse azeite, Senhor, quando cada um levar essa porção do azeite para casa e as respostas e os testemunhos continuem a serem ditos. Vem como nunca veio antes de nós. Passa com teus anjos, passa com teus anjos, passa com teus anjos, passa com teus anjos. Toca na tua igreja, toca, vai tocando, continua tocando, toca como nunca veio antes. Toca, som de trombetas, aroma do céu sendo liberados pela tua igreja. Senhor, quando as pessoas pegarem esse azeite, o puro azeite de oliva, sintam fragrância diferente, sintam resposta do céu. Senhor, quando nós fugirmos das peças de roupa, que venha ter transformação, que essas pessoas venham ser transformadas mediante a palavra. Senhor, está escrito que os anjos, os sinais é para crer. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te damos graças por tudo que o Senhor fez no meio de nós. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado e graças a Deus. Aqueles que creem, a glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Aleluia. Daqui a pouco a gente já liga essa luz. E por que as luzes desligadas? É necessário a gente preparar o ambiente. A gente está tão ligado e colocado no natural, que é as luzes acesas, aí a gente não consegue sentir certos tipos de coisas porque a gente está colocado no natural. Deus, ele quer que a gente mergulhe nesse sobrenatural. Luz, levanta e pega os copinhos, por favor, que está aí dentro, os copinhos pequenos.
e coloca esse azeite para essa galera. E a gente tem que estar imerso, a gente tem que estar mergulhado na dimensão do Espírito. Se a gente está mergulhado todo dia, a gente já está acostumado com as luzes, já está acostumado. Então, a própria palavra que a gente viu foi que tem os clarões, tem as luzes da parte de Deus. Então, é tudo isso que a gente tem essa ativação. Alguém aqui, ainda com as luzes apagadas, viu, ouviu, sentiu, foi tocado e quer dar. Esse é o momento agora, nada de depois. Alguém sentiu, ouviu, ou foi tocado, ou sentiu o cheiro. Então, alguém foi levado nos portais celestiais, alguém viu o anjo, algum anjo com característica, inclusive tem características que a gente não consegue nem descrever, porque aí a pergunta é, nesta segunda, alguma experiência sem ser com óleo ainda. Aí, nesse caso, alguém viu algo, quer falar algo e o momento é agora. Eu senti dormência nos meus pés e os meus pés ficaram formigando. E eu senti uma leveza muito grande assim no meu corpo. Eu estava tentando até levantar da cadeira, mas não estava conseguindo não. Mas de lugar sentada mesmo. Por isso que eu estava ainda com receio de te chamar, porque eu sabia que tinha algum tipo de experiência para passar. Aí eu falei assim, é melhor. Aí eu falei, eu sabia que Lu ultimamente, nas últimas sempre tem alguma coisa, mas por isso que a importância da gente estar de uma forma confortável para ter essa manifestação da parte de Deus. Imagine, quer dizer, Deus quer nos adormecer, quer nos colocar em uma situação diferente, mas a gente, estou em pé. Por isso que é importante a gente estar com a gente achar confortável. Deixa eu ver aqui. Consegue botar de novo? Não, continue aí, pode continuar aí. Vou botar aqui. Enquanto isso, eu oro para que esses sinais continue acontecendo para quem está crendo e não cheire ele agora, tá? Então, lembrando que alguns vão sentir, semana passada, algumas pessoas sentiu esse óleo como mel. Então, como sentiu como mel, então se confirmando aquela palavra que as coisas de Deus são como mel, ela tem esse sabor gostoso como mel. E onde é que está isso na palavra? Está quando João ele teve a experiência que ele falou que comeu o rolo, mas sentiu que inicialmente foi como mel, mas depois que ele engoliu foi amargo. Então amargo por conta da profundidade do que estava para acontecer. Porque imagine João com a incumbência de ter a responsabilidade das revelações celestiais. Pode distribuir. Tem que ter 15. Conta aí. Então as coisas de... Aí semana passada teve pessoas que sentiu adocicado, inclusive foi a bispa. 12? A bispa sentiu. Semana passada a Lu sentiu como se fosse uma ventilada, não foi, Lu? Uma ventilada no nariz, como se fosse um aroma. Radarainha também, que inclusive sentiu, e Dona Luzia sentiu flores. Dona Luzia, inclusive a senhora Radarainha falou que não deu para vir por conta que estava enferma. Eu estava crendo que se ela viesse ia ser curada também, né? Mas tentei ainda motivar ela para tentar fazer com que ela também estivesse também na mesma sintonia, mas Radharani vem perseverando, não vem faltando, e dessa vez ela disse que estava realmente muito mal, mas eu criei um milagre também. Aqui, se a gente fala de milagre, porque a gente não vai viver, né? Falta o de Henrique, viu? Ele estava tentando de joelho. Toma aqui, Henrique. Você tirou o seu também, Lu? Vou tirar o meu também.
Pronto. Então, mais uma vez, Senhor, já te damos graças, mais uma vez, mais uma segunda, o Senhor trabalhando no meio de nós. Graças te damos. Senhor, conforme aconteceu semana passada, nós também cremos que pode acontecer e vai continuar acontecendo para que as pessoas possam testemunhar. E aqueles que nem todos vão ver, nem todos vão ouvir, nem todos vão sentir, mas é necessário cada um continuar crendo e cada vez mais buscando e aguardando da parte de Deus, porque o Senhor trabalha no sobrenatural. E quando há espera, aí gera a perseverança que é gerado a fé também. Esse ambiente, Senhor, já te damos graças mais uma vez, porque estamos em concordância no reino espiritual. Então, onde há concordância, o Senhor ordena a bênção. Senhor Jesus, que alguns venham sentir aromas e fragrâncias diferentes agora, ao levarmos, Senhor Jesus, libera a tua fragrância da rosa de Saron, libera a fragrância do céu neste lugar, quando as pessoas colocarem na direção do nariz, venham sentir algo diferente, venham sentir um cheiro diferente. Podem colocar na direção do nariz agora. Alguém sentiu um cheiro diferente, sem ser o cheiro do azeite puro? Cheiro de flores. E a irmã Sueli é a primeira vez que Sueli conta um Cheiro testemunho. de goiaba. Epa, Jesus, meu Deus. Sentiu o cheiro de que, dona Deise? Goiaba. Oi? Goiaba. Por isso a importância do azeite ser puro. E a senhora, dona Sueli? Eu senti cheiro de flores, várias flores. Aleluia. Graças, Senhor, te damos. Copo com flores com vários cheiros. Senhor, graças te damos pela modificação, porque o azeite é o mesmo, mas a forma do Senhor manifestar o teu poder é diferente para cada um. Graças te damos, Senhor, porque como pode alguns sentir cheiro de fruta, de goiaba, e outros sentir cheiro de flores, e isso é a ativação dos dons e dos sentidos, para que venhamos poder ter as faculdades exercitadas e poder discernir o bem e o mal. Senhor, te damos graças porque muitos ainda assim, aqueles que nem contavam testemunho, começam a dar também. Já te dou graças e continua a atrapalhar no meio de nós com esses sinais. Senhor, nem todos vão sentir, mas alguns podem sentir no olfato, mas outros podem sentir no paladar. Senhor Jesus, continua a fazer maravilhas no meio de nós, agora com a transformação no bebê. Senhor, nós não vamos beber todo para podermos ungir as nossas peças de roupa, ungir também travesseiros na hora para dormir mesmo, e que venhamos colocar crendo naquilo que o Senhor já fez, e já te damos graças, Senhor. Senhor, que o teu gosto do céu, coloca gosto de maná, gosto de mel, porque está escrito dessa forma, que as tuas coisas, quando engole o rolo, aquilo que o Senhor dá para engolir, desce com sabor de mel. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Senhor, que cada um aqui venha ter experiências, e já aconteceu a ativação dos sentidos, porque são diversos os sentidos, e cada um venha estar com esses sentidos aguçados e aprimorados de hoje em diante, seja o ouvido, seja o olfato, seja o tocar. Quando tocar, sinta a presença quando é o Senhor e também quando não é. Senhor, essa oração, de forma simples, é para a ativação dos sentidos espirituais e também, posteriormente, ao compartilhamento dos dons. Senhor, então vamos beber agora um pouquinho para poder somente provar e levar o óleo na sequência para casa. Senhor, quem beber e tiver com qualquer tipo de sorte de enfermidade, seja tocado, Senhor. Toca, Senhor, na tua igreja ao beber, ao somente der essa bicadinha, um pouquinho, Senhor, qualquer tipo de raiz de enfermidade,
Qualquer tipo de enfermidade seja estancada. Não aceite enfermidade no meio da tua igreja. Senhor Jesus, eu também oro por Radarane, oro pela porção que ela também vai receber, que o Senhor colocou em mim também para dar para a dona Luzia, para entregar ela quando chegar em casa, que ela venha a sentir, Senhor, a diferença do teu trabalhar, e continua trabalhando em fé, porque enquanto o Senhor trabalha na fé, Senhor, é aí que o Senhor opera, porque enquanto aumentamos a nossa fé, o Senhor pode fazer muito mais do que o Senhor já faz, porque o Senhor opera em fé. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, se qualquer um aqui foi vítima, Senhor, de qualquer tipo de palavra de maldição, obra de macumba, feitiçaria, seja o que for, Senhor, continua a fazer o teu trabalhar por intermédio desse óleo. Te damos graças. E alguém, ao beber, sentiu um gosto diferente ou somente o gosto do óleo mesmo? Eu senti o gosto de goiaba. Meu Deus. Eu tenho um pouco de reverência assim de beber óleo. E ontem eu bebi com o suco, né? É totalmente diferente. Mas agora eu bebi e senti o gosto da goiaba. Meu Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Meu Deus. Eu senti o cheiro de flores. E a gatinha, você sentiu o que, gatinha? Eu senti o gosto de pétalas de rosas. E você sentiu o que, gatinha? Sente pimenta. Eita Jesus, sério? Meu Deus, e então ardeu foi? Meu Deus, então a criancinha também, muito bom trazer para também você contar esse testemunho pra gente. Você gostou do gosto da pimenta? Ah, não gostou não, né? Pronto. Então a filha de Dona Marília, quantos anos Dona Marília tem? 3 anos, ela não gostou do gosto da pimenta, enquanto alguns sentiram gosto de goiaba, ela sentiu gosto de pimenta. Meu Deus, então toca aí, Senhor, nessa pimenta e transforma essa pimenta em uma bênção. Eu senti um gostinho doce, como se eu estivesse chupando uma bala. Meu Deus. Da semana passada eu senti um ardorzinho, não foi? Dessa vez não. E semana passada eu tomei e não senti como se fosse o óleo, tipo travando. Aí hoje eu inclusive também senti travando. A bispa também falou que tomou e não travou. Vou ligar as luzes e fiquem ligados olhando aqui para frente, porque se vocês conseguirem ver, mas alguém sentiu alguma coisa durante o bebê do óleo? Levanta a mão que eu vou até aí. E Dona Jane, alguma coisa? Queimou, foi? Meu Deus, é isso mesmo. E fiquem ligados aí na frente, se vocês verem na direção aí do púlpito, olhem, fiquem olhando na direção para cima, para ver se vocês conseguem enxergar uma nuvem também ou neblina. Não necessariamente todos vão ver. Porque eu falo e repito dessa forma. Eu normalmente, quando eu vejo algum tipo de nuvem, é normalmente aqui e ali. Então a nuvem é presença, a nuvem é cobertura da parte de Deus. E Ítalo foi arrebatado, Ítalo levou ao terceiro céu, ao terceiro céus. E quando a gente fala céus, da parte de Deus, pode botar um S no final, porque as referências bíblicas sempre falam céus. Céus, então por isso que Paulo fala assim, eu fui arrebatado ao terceiro céus. E Ítalo, alguma coisa? Pablo, Dona Ângela. Ângela e Ângelo significa, vem de mensageiro, vem de anjo, né? Significado. Então, a gente falando dos anjos, Dona Ângela foi tocada, alguém, mais algum tipo de experiência para compartilhar, porque quando a gente compartilha, é aí que a gente aumenta e edifica a fé do irmão também. Eu quero render graças por cada um que veio. E. Quer falar? Eu não vi nenhuma nuvem, nem neblina agora, nesse momento. Mas na hora do estudo, no seu rosto, em cima da sua cabeça, no seu rosto. Aí eu fiquei assim, apertando. Aí na hora que eu estava aqui, eu fiquei assim, apertando os olhos e eu vi em cima do seu rosto. Glória a Deus. Tá vendo? Eu nem sabia e perguntei aqui na frente. E essa nuvem é uma nuvem que
que Lu veio várias vezes. Teve uma vez que teve uma retaliação em cima da nossa casa, uma tentativa que Lu olhou e comentou no dia seguinte. Falou assim: eu vi uma nuvem no rosto de Henrique. Era justamente mostrando que Henrique estava protegido pela retaliação que ia vir no dia seguinte ainda. E ela não estava com essa nuvem não, mas louvamos a Deus porque a presença é real, ele vai continuar a se manifestar ainda mais no meio de nós. Então, o ensino de hoje é pra gente, a gente foi nutrido com algumas palavras bíblicas para a gente entender, e sobre a peça de roupa, cada um que trouxe a sua peça de roupa. Alguém durante a oração, alguém sentiu algo em relação a algum familiar que está vinculado à peça de roupa? Pronto, observe, esse é o ponto de contato, esse aqui é o campo de guerra mesmo, porque quando a gente chama e a gente segura, a gente então está crendo que algo está acontecendo. Então, por isso que nem todo mundo, tem pessoas que na hora falam assim, poxa, que eu estou lembrando de fulano agora, tem pessoas que tem a visão aberta, é como se estivesse olhando para a pessoa, agora está aqui sentado, mas está conseguindo mentalizar e ver a pessoa, como se estivesse trazendo ela, chamando essa existência. Mais alguém ali na luzia também, conseguiu, segurando a peça de roupa, conseguiu ver alguém? E isso se confirma com a ativação dos sentidos. Alguns vão ver, porém, nem todos vão ver, mas alguns vão ouvir, alguns vão sentir. Por isso que cada vez mais, com essa semana que vem, a gente vai fazer um compartilhamento, a gente dando as mãos, porque para ter essa transmissão, o que um tiver da parte de Deus, a gente aceitando que é semente do céu para ser compartilhado quando der as mãos. A gente pode até, para ficar à vontade, a gente vai fazer até em círculo mesmo, para que não fique em pé, porque vai que alguém é arrebatado aí vai levado para o terceiro céu. Quando eu comecei a orar na minha peça de roupa, eu vi minha mãe. E ao ver minha mãe, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Ficava dor de cabeça, de enxaqueca mesmo. E agora eu estou bem, graças a Deus. Observe. Só veio ela na minha cabeça. Observe, é o contra-ataque, porque a gente levanta a bandeira contra o inferno e fala, não, essa peça aqui, essa pessoa eu estou guerreando em favor dela. Então é algo que as trevas na verdade não aceita, e cada um aqui depois só pinga, porque esse óleo ele dá um rendimento muito grande. Depois você pinga e passa nas peças de roupa, e se puder devolver para a pessoa, pode devolver e depois pega outra para a semana que vem, tá? Mais alguma pergunta referente aos versículos, alguma coisa passada? 9h30, viu? Massa. O apóstolo disse que a gente encerrar até 9h10 e a gente só passa um pouquinho, né? Mas amém, né? Então, quantos gostaram? Dão glória e aleluia e salva de palmas para o Senhor Jesus. Quem gostou? Então, mais uma vez, que cada um vá para sua casa debaixo da cobertura da nuvem de glória do Senhor, e que vocês venham realmente compartilhar as experiências e entender que realmente, cada vez mais, até quem não estava vendo, no caso do Dona Sueli, não estava sentindo, ainda não tinha contado a experiência, vai contar. Então, quem ainda não contou, eu creio que semana que vem já vai contar também. Eu creio que cada um, eu só vou ficar satisfeito quando cada um contar a sua experiência. E nada de ficar requerendo experiência não. Eu vi, mas não vou falar. Olha lá. Então, é a presença. Aleluia. E isso é a presença. Por isso que se confirma com a palavra. Como se as luzes estivessem acesas. E esses clarões que são da parte de Deus, que são justamente esses clarões brancos, é justamente os anjos dele que são enviados para nós, para entendermos que é real e que está acontecendo. Por isso que é melhor, às vezes a gente, parece até doideira, né? A gente enxergar com os olhos fechados, né? Mas, aleluia. Amém.
quando a gente fala de reter e não reter, ela começa a não terminar de falar, né? Amém. Amém. Deus continua abençoando e até quarta-feira. O que foi? Pode ir embora. Ah, é, e tem salada aqui. Não, mentira. Só não tem pra Sueli. Só não tem pra Sueli. Esse aí, meu. Um desse não, é pra dividir. Rapidinho, vou dar só pra galera ir embora já.